Bom dia. Mais uma quinta-feira aqui, nós estamos reunidos. Em primeiro lugar, desejo a todos um dia excelente, com muita alegria e paz, e que possamos hoje, nesse treinamento, conseguir atingir os nossos objetivos, principalmente na troca de conhecimentos, no crescimento profissional e também pessoal. Hoje nós estamos realizando o 14º treinamento voltado para a educação continuada, que está sendo realizado pela BKR Business School, empresa do grupo da Lopes Machado Auditores. Esses treinamentos acontecem todas as quintas-feiras, uma vez por semana, de 10 às 12 horas. E, eles têm 2 pontos, né, para os participantes elegíveis. O treinamento de hoje abordará o CPC 04, Ativo Intangível, que será ministrado por três feras. Gabriela Barreto, que é mestre em Ciências Contábeis pela UERJ, coordenadora e professora do curso de graduação de Ciências Contábeis da Unilassalle, do Rio de Janeiro, e professora da Mackenzie, contadora, palestrante e pesquisadora. Em seguida, Renê Dutra, sócio-diretor da Lopes Machado Consultores, contador e economista, com mestrado em Ciências Contábeis também pela UERJ, ex-professor universitário, autor do livro Custos, uma abordagem prática, da editora Atlas, 8ª edição. Consultor e responsável pela implantação de projetos e controle, gestão e avaliação patrimonial. E o moderador, Paulo Sérgio Machado, sócio-diretor da Lopes Machado Auditores, membro da BKR Internacional, com 49 anos de experiência em auditoria independente em empresas nacionais e multinacionais, administrador de empresas e contador, e mestre também em Ciências Contábeis pela UERJ, ex-professor da Fundação Getúlio Vargas. Só fazendo uma correção, o Renê também, ele é economista e contador. Bom, são 3 grandes talentos que hoje vão estar disputando com vocês aí, trocando as experiências, e aproveitem. As perguntas que vocês fizerem durante o treinamento serão respondidas. Aquelas que não forem possíveis em função do tempo limitado, nós vamos estar postando ou no site ou encaminhando por e-mail, mas ninguém ficará sem resposta. Mais ou menos 15 minutos antes da finalização do evento, será liberado o link para a prova. Nesse momento, gente, é muito importante que vocês fiquem atentos, porque às vezes acontecem alguns descuidos e aí impacta, de repente, no resultado e cria-se alguns desconfortos, né? Então, esse link, quando ele for liberado, são 4 questões de múltipla escolhas, bem simples, e 4 minutos para serem feitos. Mas fiquem tranquilos, aqueles que não conseguirem durante esse tempo, será dada uma segunda chance e tudo será comunicado a vocês ao vivo. E é importante ressaltar também a importância de estar conectados 3/4 do tempo, que equivale a mais ou menos 1h30, tá? Acertar 75 das questões. É bem interessante e importantíssimo que vocês preencham com o e-mail, atentamente, para não haver nenhum erro, e encaminhem enviando ou submetendo, depende da versão. Os certificados, aqueles que estão já para serem entregues, durante essa semana nós já estamos encaminhando. Houve alguns atrasos em função de alguns acertos junto ao órgão, né, fiscalizador. E o de hoje, basicamente, 30 dias após, mas aquilo que a gente já puder estar liberando, com certeza essa é a nossa intenção. Uma outra coisa importante é que, como a gente ainda tem 2 eventos pela frente, 2 ou 3, é importante que, ao preencher o formulário de inscrição, vocês preencham com atenção a questão do e-mail, das informações que são solicitadas, porque isso vai gerar algumas coisas que vão dar problemas e a gente tem, às vezes, dificuldade de solucionar. Então, é uma coisa simples, mas é importante que vocês estejam atentos. No mais, gente, eu só posso agradecer a oportunidade que Deus nos dá de estar vivos nessa manhã,
o dia está lindo e que vocês possam aproveitar esse momento que é de crescimento mesmo. E tanto o Renê, quanto o Paulo, quanto a Gabriela são pessoas muito especiais e inteligentes e competentes que vão poder trocar com vocês, assim como vocês também vão estar ensinando a eles. Então, eu desejo a todos um excelente treinamento, um dia especial, para que vocês possam aí ter tudo de melhor. Agora, dando continuidade, eu passo para a Gabriela Barreto, e a Gabriela está com você, Gabriela. Muito obrigada, Jaqueline. Um excelente dia para você também. Estou com muita alegria, muita honra estar aqui com vocês. Queria agradecer a BKR pela oportunidade. Esse é o segundo webinar que eu trabalho aqui com vocês. E aproveitando aqui, a Jaqueline já fez a apresentação da gente, né, da nossa experiência, dizer também que eu tenho um livro editado, organizado por mim, chamado Eu Empresário, da editora Atlas. E para quem não me conhece, eu me dedico à vida acadêmica e à pesquisa em contabilidade. Ultimamente eu tenho estudado bastante os CPCs, tenho me dedicado muito a isso, mas a minha área mesmo de conhecimento é a área de custos, como o do meu amigo Renê, assim como a contabilidade gerencial, que é o que eu gosto de estudar. E esse CPC, o ativo intangível, ele vai ao encontro do que eu pesquiso muito na área de custos. E muito interessante esse CPC. Então, aqui a gente vai fazer em forma de conversa, de uma coisa mais, assim, descolada, né? E preparei um material bem animado para vocês, para poder a gente entender esse mais de 115 itens do CPC 04, que ele é bem complexo, se confunde um pouquinho, a gente vai tentar desconfundir um pouquinho isso aqui. Eu começo a minha fala trazendo aqui para startar, né? Botei no start aqui, que é para startar a nossa conversa, de uma manchete aqui da Época Negócios, que diz o seguinte: quanto vale a sua marca? Aí ele fala da marca da Petrobras, da Bradesco, e aí ele discorre sobre o valor de marca. Realmente a matéria é bem legal, existem várias matérias sobre isso na internet, eu peguei lá da internet. E aí eu começo falando, né, a marca de uma empresa, a gente pode comprar ou a gente pode construir. E nessa linha que a gente vai falar sobre o ativo intangível aqui, sobre o ativo intangível, aquilo que se compra, aquilo que se constrói, que se gera internamente em relação ao ativo. E eu peço aí aos colegas Renê e Paulo, à medida que eu for falando, por favor, se vocês quiserem fazer qualquer complemento ao que a gente está falando aqui, ou alguma observação, se sintam à vontade para me interromper a qualquer hora, ok? E aqui o que a gente vai falar durante essas 1 hora e 45 minutos? Primeiro vamos falar do objetivo do CPC 04, do alcance, a definição de ativo intangível, como reconhecer o ativo intangível, como mensurar o ativo intangível também. Depois, a mensuração após o reconhecimento, e vamos falar sobre vida útil e amortização do ativo intangível. A começar aqui pelo objetivo. O objetivo do CPC 04 é definir o tratamento contábil dos ativos intangíveis, que não são abrangidos especificamente em outro pronunciamento. Estabelece que uma entidade deve reconhecer um ativo intangível apenas se determinados critérios especificados, que nós vamos falar aqui, logo, neste pronunciamento forem atendidos. E especifica como mensurar o valor contábil dos ativos intangíveis, exigindo divulgações específicas sobre esses ativos. Já quero começar aqui fazendo abrindo um parênteses com vocês, que há uma diferença entre bem intangível e ativo intangível considerado, reconhecido lá na contabilidade. Tudo que é intangível, né? A gente sabe que intangível é aquilo que não é corpóreo, que não tem substância física, é um intangível. Então, eu posso ter um bem intangível, eu consigo identificar, eu consigo perceber o bem, identificar não, mas perceber o bem intangível, como uma marca, como um direito autoral, como um software, como o capital intelectual. A gente percebe que aquele capital intelectual é muito importante, é interessante, gera benefícios para a empresa, mas como contabilizar isso, como reconhecer na contabilidade? Então, mesmo que eu perceba que aquilo ali é um intangível forte para a empresa, eu nem consigo
reconhecer contabilmente aquilo, porque eu também não consigo mensurar. Então, é isso que a gente pretende falar aqui no dia de hoje. Em primeiro lugar, né, vamos reconhecer o ativo intangível. Para ele ser reconhecido no balanço patrimonial, contabilmente, como ativo intangível, que características ele tem que ter? Aí, começando aí pelas características. Ele tem que atender essas características que a gente vai falar e, olha o E aí, de vermelho, e atender os critérios de reconhecimento, não é ou, é uma coisa e outra. Características: ser não monetário, não possuir substância física, ser identificável, a gente vai falar sobre isso separadamente, tá? Ser controlável, a gente tem o poder de controle daquilo e poder também ter capacidade de gerar benefícios futuros. E também atender, bom, dentro ainda daqui das características, só para destacar, essa possibilidade aqui, essa capacidade, aliás, de gerar benefícios futuros. Que benefícios futuros são esses? São aumento de receita ou redução de custos ou despesas. Então, se a gente tem condições, né, se esse ativo intangível tem condições de aumentar, possibilitar a gente de aumentar a receita ou reduzir custos, ele entra na característica de ativo. Por exemplo, aumentar a receita seria uma carteira de cliente. Uma carteira de cliente forte, né, que a gente sabe que ela vai possibilitar o aumento de receita, ou seja, o benefício futuro é o aumento de receita que a carteira de cliente pode gerar para a gente. E como redução de custos, um exemplo seria um sistema operacional. Um sistema operacional é um intangível e o benefício futuro que ele pode dar para a gente, ele pode reduzir processos internos, porque o sistema agiliza o processo, existe ali a integração dos sistemas que agiliza o processo. Ele pode reduzir custos até com papel, porque a gente vai digitalizar tudo e vai ser muito mais fácil. Ele pode reduzir retrabalho, que gera custo, né? Então, há uma série de possibilidades dos intangíveis também por proporcionarem redução de custos e despesas para a empresa. Gabriel, e quanto aos critérios... Oi, Paulo, pode falar. Aproveitando aí esse slide que você acabou de passar, pode deixar esse mesmo aí, não precisa nem voltar ao anterior. Uhum. É bom a gente deixar claro, né, que quando a gente está falando de carteira de clientes, não é o contas a receber que a gente tem, entendeu? Não é o contas a receber, não é aquilo que está registrado na contabilidade, que é aquilo, tirando o problema da inadimplência, é a caixa que vai entrar mesmo. Mas a gente está falando do potencial que uma lista de clientes tem para gerar receita. É isso que a gente está falando. Isso não é o mesmo, contas desse potencial. E aí, né, você também, como você tem aí os slides todos na cabeça, se você fica à vontade, se você quiser também deixar mais para frente para discutir, para conversar. Mas, na realidade, essa lista de clientes, ela não é contabilizada em empresa nenhuma, né? Porque ela é um potencial que tá unido a toda uma estratégia da empresa e que, embora ela seja um ativo intangível, você colocou bem, ela é um intangível, como o capital intelectual é um intangível, como o valor de uma marca gerado pela credibilidade também da empresa, como uma Petrobras, uma Vale do Rio Doce, entendeu? Como uma Lopes Machado, vamos dizer assim, né? Então, o valor da marca, você vai trabalhando... Essa eu corto. Entendeu? O valor da marca, entendi, que você vai trabalhando há anos e anos e anos e anos, ela não pode ter aquele mesmo valor escritural. Não fazia sentido, né? No caso, por exemplo, da Lopes Machado, foi criado em agosto de 91. Então, 91 são 91. 1, 2, 3, 4... São o quê? São 30 anos. Entendeu? Então, não é possível. As pessoas passam a conhecer. Claro. As pessoas chega um ponto no início em que a marca, mesmo numa empresa de serviço, ela é conhecida pelos seus sócios. Os caras são muito bons, que eles dão aquele impacto inicial. Mas depois, com o passar do tempo, em função de credibilidade, a própria marca, por si mesma, ela ganha essa mais-valia, esse potencial. Não é isso? Mas eu vou deixar depois, quanto a contabilizar ou não essa mais-valia, eu vou deixar depois para você comentar, ou você quiser comentar agora, né, você fica à vontade aí. Eu também, não só você, como o próprio Renê, quando eu falo você, porque você está passando os slides, mas o Renê também tem toda a disposição, toda a liberdade, naturalmente, aí, para poder fazer os comentários que queira.
Paulo, a gente vai falar mais à frente sobre essa mais-valia, um pouco mais sobre isso, e a dificuldade das empresas em mensurar isso aí. Mas no caso de carteira de cliente, como você falou muito bem, que é a capacidade dessa carteira gerar benefícios futuros para a gente. Só que existe a possibilidade dela ser um ativo intangível no momento em que você... Por exemplo, quando você compra uma carteira de cliente, a gente vai falar sobre isso mais para frente, mas se você compra uma lista de clientes, porque tem empresas que negociam isso também, que são os contatos e tudo, aí ela passa a ter um valor, porque você comprou aquilo ali. Então, ela tem um valor de custo daquilo ali, que você comprou aquela carteira, que pode ser uma carteira promissora. Enfim, a gente vai falando, porque realmente tem muito senão aqui nessa CPC, é muito... Olha só, rapidinho, não vou esticar agora não, que eu vou esperar o momento certo. Mas essa colocação que você fez, eu vou voltar a discutir, porque para mim a carteira de cliente não tem um valor mensurável. Você compra pelo todo, você paga pelo todo e não o valor da carteira de cliente. Mas eu vou esperar você chegar mais na frente para eu deixar você continuar tocando aí o negócio aí, entendeu? Eu vou à frente, mas a gente tem que ver o seguinte. Vou em frente, mas valor é uma coisa muito complicada, né? Porque valor tem um valor monetário, valor em cifras, e tem o valor daquele valor. Enfim, a gente vai falar sobre isso, é muita coisa. E outra coisa aqui que eu estava falando, que eu quero falar aqui em relação aos critérios de reconhecimento. Os critérios de reconhecimento, né? Tem que ter a provável geração de benefícios futuros, o custo mensurado com confiabilidade. Nesse caso, esses critérios são para qualquer ativo. Independente se é ativo intangível ou não, para ser ativo, ele tem que ter condições ali de gerar benefícios futuros e também tem que ter um custo mensurado com confiabilidade. E também, o que considerar aqui nesses benefícios futuros, no caso, são as evidências, as premissas razoáveis, comprováveis de benefício futuro. Não é algo assim tão incorpóreo, a gente tem que ter condições de comprovar que aquilo ali vai gerar, de fato, um benefício futuro para poder a gente reconhecer como ativo, de qualquer ativo, e também como ativo intangível. Tá? Aí uma diferença que você vai falar na frente ainda, que é entre a pesquisa e o desenvolvimento. Mas tudo bem, vamos lá. Sim, tá. Tem tudo a ver com isso. Falar especificamente sobre o critério, a característica de identificável do ativo intangível. Ele tem que ser separável. O que é separável? É aquilo que eu consigo vender, alugar, doar, licenciar, trocar, tipo um software. Eu consigo desenvolver um software e vender o software. Então, ele pode ser separado do meu negócio, né? Assim como eu posso comprar, eu posso vender. Ele é algo mais separável. Então, nesse caso, ele é identificável e, por isso, ele se caracteriza como ativo intangível. Ou também resultar de um direito legal ou contratual, que é uma patente, uma coisa que é um documento, vamos dizer assim. Exemplo, o direito de uso de uma marca, que você adquire isso por um documento ali que te dá poderes de controle. Aí a gente vai para o controlável, né? Então, o bem ele tem que ser controlável para poder ser caracterizado como também, tá? Além de identificável, também tem que ser controlável. E o que é o controlável? Quando a empresa detém o poder de obter benefícios futuros gerados pelo recurso subjacente e de restringir acesso de terceiros a esses benefícios. Então, a empresa, quando que ela detém o controle? Quando ela diz, é meu aquilo ali, eu tenho o poder, eu que posso extrair benefício com aquele ativo e eu restringo o acesso de terceiros, a não ser que eu queira, né? Permitir que terceiros utilizem. E, normalmente, aqui do lado direito diz o seguinte, normalmente a capacidade da entidade de controlar os benefícios econômicos futuros de um ativo intangível advém de direitos legais que possam ser exercidos no tribunal, como uma patente, por exemplo. A patente é minha, só quem pode usar sou eu, e eu vou extrair benefício futuro daquela patente e vou restringir acesso, porque só eu. Então, essas duas características são importantíssimas para a gente identificar contabilmente como o ativo intangível no balanço patrimonial. Gabriela? E aqui diz o seguinte... Oi, Paulo, pode falar. Não, eu queria falar rápido para você voltar para o slide anterior, antes de você continuar com isso. Esse? Esse aí, Bem, eu deixei você terminar o slide, porque eu queria saber qual é a tua opinião do seguinte. Vamos supor
que eu sou empresário, né? Eu compro uma máquina, não importa se nacional ou estrangeira, uma máquina moderna, sabe, toda máquina moderna, ela vem com tecnologia. Né? Eu compro uma máquina para uma indústria e ela vem com um programa, entendeu? Com um programa que aquele programa foi desenvolvido especificamente para aquela máquina. Renê também fica à vontade de responder. Para aquela máquina. Eu posso enquadrar... A pergunta tem duas partes, tá? A primeira parte é a seguinte, eu posso enquadrar esse programa como um ativo intangível, uma vez que ele foi feito, só pode ser usado naquela máquina feita sob encomenda? Renê, quer falar? Passa por Renê. Posso falar. Ô, Paulo, depende da materialidade do intangível em relação ao tangível. Se aquele software, aquele programa, aquele sistema foi desenvolvido exclusivamente para ser usado naquela máquina, ele é um imobilizado. Ele faz parte integrante do equipamento. É como se fosse o pneu de um caminhão, entendeu? É um adendo ao imobilizado, digamos assim. Eu concordo plenamente com você, só não concordo com a primeira parte, quando você diz que depende da materialidade. Não, se ele for desenvolvido exatamente para aquela máquina, independente de materialidade, ele só vai funcionar com aquela máquina. Então na realidade, eu concordo com você que ele tem que ele tem que ser contabilizado como imobilizado e não como ativo intangível, porque ele não atende a esse item que está no slide da Gabriela aí, coloca ser separável. Separável é que ele pode ser vendido, alugado, doado ou trocado. E se ele foi feito exatamente para aquela máquina, se ele sai da máquina, a máquina perde a utilidade. Da mesma forma que ele teria que mandar fazer uma outra máquina sob encomenda. Então, concordo plenamente que ele tem que ser imobilizado. Agora, tem um negócio interessante também, que eu queria escutar vocês. Se eu tenho, por exemplo, esse ativo intangível nessa máquina, que ele vai gerar uma matéria-prima para outra máquina aperfeiçoar, que gera uma outra matéria-prima para outra máquina fazer um produto acabado, entendeu? Então, na realidade, eu estou falando não de um ativo... quando eu estou analisando esse ativo intangível, que ele está gerando produtos para outras máquinas internas, eu estou falando de qualquer tipo de análise, tudo bem que para mim é imobilizado, mas qualquer tipo de análise de recuperabilidade seria feita em função da UGC, que é da unidade geradora de caixa. Eu não posso analisar, por exemplo, só aquela primeira máquina, porque a primeira máquina, o objetivo dela é gerar produto para outra e para outra, para poder gerar benefício futuro. E o que é o benefício futuro? Seria vender para o mercado. Então, eu queria saber se é só para concluir essa colocação, se algum de vocês tem algum comentário contra ou não. Eu estou falando da UGC agora. Paulo, eu não entendi muito bem a tua pergunta, mas só voltando ao caso anterior, você pode ter um intangível que é muito mais significativo do que o objeto que o contém. Por exemplo, um sistema que está num disquete. O disquete é tangível, é palpável, no entanto, você classifica isso como intangível porque o valor da capacidade do desenvolvimento que está ali é muito maior, muito superior ao valor do tangível, que é um disquete, um pendrive, etc. Por isso, René, mas só que você está vindo com outro exemplo. Isso aí, entendeu? Você está vindo com outro exemplo. Eu estou falando uma máquina que foi desenvolvida especificamente, sob medida, e que ela tem um programa que só funciona com ela. Não adianta... Aí você vem com outros exemplos que fogem do objetivo da minha colocação, entendeu o que eu falei? Mas ele só está continuando, Paulo, ele só está continuando o que ele falou em relação à materialidade. Mas é isso que eu estou falando. Em relação ao meu exemplo, não tem problema de materialidade. É isso que eu estou falando, para a gente fixar no que foi perguntado. Em relação ao que eu coloquei, os outros itens que ele falou, ele está coberto de razão. Mas eu acho que a gente vai falar mais à frente sobre isso. Eu vou ter um slide específico sobre isso lá na frente. Por que eu puxei essa pergunta? Só por causa do teu slide, daquela palavrinha separável lá em cima, entendeu? Então, essa palavra quer dizer muita coisa. E a gente tem uma plateia de auditores aí, que é muito bom esses exemplos, essas conversas, que o pessoal, quando estiver na prática, auditando uma indústria e tudo,
tem que prestar atenção efetivamente se a contabilização está de acordo com essas regras, com essa norma que é o CPC 04. Mas tudo bem, vamos tocar para frente aí. Tá, então vamos lá. Aqui a gente traz exemplos de itens que se enquadram nessas categorias amplas, como ativo intangível, ou como bens intangíveis, né? Que são os softwares, as direitos sobre filmes cinematográficos, listas de clientes, licença de pesca, cotas de importação, franquia, mercado, direitos de comercialização. Mas é bom deixar claro que todos eles têm que cumprir os requisitos para se enquadrarem como ativo intangível lá na contabilidade, definidos no CPC 04. Caso não se enquadrem, deverão ser reconhecidos no resultado da despesa. Junto com a empresa adquirida, vamos dizer assim, comprada, passa a fazer parte do ágio derivado da expectativa de rentabilidade futura, goodwill, reconhecido na data de aquisição. A gente também vai falar sobre isso, que é só um pontapé inicial. O CPC 04 se aplica a gastos com propaganda, não estou dizendo que eles são ativos intangíveis, estou dizendo a que se aplica, tá? Gastos com propaganda, marcas, patentes, treinamento, início das operações, chamados gastos pré-operacionais, né? E atividades de pesquisa e desenvolvimento. Também, atividade de pesquisa e desenvolvimento está repetido aí, contratos de licenciamento para itens como filme cinematográfico, gravações em vídeos, peças, manuscritos, patentes e direitos autorais. Estou falando do alcance do CPC 04. Conhecimento científico ou técnico, projeto, implantação de novos processos ou sistemas, licenças, propriedade intelectual, conhecimento mercadológico, nome, reputação, imagem, marcas registradas. Então, o CPC 04 vai falar sobre tudo isso aí. E, mesmo assim, né, de qualquer forma, a gente tem que sempre lembrar que, para ser ativo intangível, tem que estar dentro daqueles critérios para se enquadrar como ativo intangível na contabilidade, e caso não se enquadrem, serão despesa, como propaganda, por exemplo, na maioria das vezes é uma despesa, né? E outros aqui também. E aqui tem um fique atento. Aí, Paulo, eu acho que eu vou falar um pouquinho sobre isso que você acabou de falar. Oi. Antes de você falar, eu tenho uma pergunta aqui do participante, tá? Que é deixa eu ver aqui. Espera aí. Que é a Silvia. A Silvia tem uma observação, Paulo. Não, ela faz uma pergunta. Em relação ao que o Renê falou, é possível que a não separação seja porque a máquina não teria funcionamento sem o software, a máquina não teria, e que este foi criado exatamente para o acompanhamento do bem? Aí tem uma interrogação no final. Eu estou procurando aqui no meu negócio aqui, eu não estou conseguindo ver, cara. Deixa eu ver aqui, peraí. Aqui está a pergunta da Silvia. Ela fecha, Renê, com uma interrogação. Em relação ao que o Renê falou, é possível que a não separação, quando eu falei que ela não é separável, seja porque a máquina não teria funcionamento sem o software? Sim, a máquina não funcionaria sem o software. E que esse foi criado exatamente para o acompanhamento do bem? Vou dar a resposta para ela aqui. O meu ponto é o seguinte, Silvia, nesse caso, que eu falei da materialidade, você pode ter uma máquina muito boa, mas que tem um custo muito pequeno e o software muito superior. A inteligência que está ali é imensamente maior do que o valor da materialidade, da máquina em si. Por isso que eu disse que, eventualmente, pode ser classificado como intangível e não como imobilizado. Normalmente, é imobilizado nesse caso que o Paulo falou, mas pode ter um caso excepcional que o intangível é muito maior em valor do que o material, entendeu? Do que o imobilizado. Aí ele seria intangível, independentemente de estar numa máquina e de ser indispensável à máquina. Renê, ela complementa a pergunta dizendo que essa máquina não poderia ter funcionamento. Vamos ficar só na pergunta dela. Essa máquina não poderia ter funcionamento com outro software que não fosse esse contratado. Sim. Entendeu? A pergunta dela, então, ela é específica.
em relação àquela máquina que foi desenvolvida especificamente e que tem um software que foi criado para ela. E que nem o software nem ela funcionam um sem o outro. É isso que ela está perguntando. Eu entendi, Paulo. São duas coisas. Você tem o material e o imaterial. Onde eu coloco, onde eu classifico? No material ou no imaterial? É isso que ela está perguntando. E uma coisa é indissociável da outra. Então, gente, acho que esse próximo slide vai matar isso aí. É imobilizado. Mas pode o intangível aí, o software tão superior em valor que você vai classificar como intangível. Mas é discutível, tudo é muito relativo, né? Então, olha só, o CPC, Renê... sobre esse ponto. Então, o CPC, ele fala justamente sobre isso aqui, por isso que eu botei fique atento, né? Porque, como você falou, é porque a discussão está porque a palavra máquina, né? A impressão que a máquina funciona com software. Mas o que o René está falando é o que o CPC fala exatamente, que ele diz o seguinte: ativos intangíveis podem estar contidos em elementos que possuem substância física, como um DVD, por exemplo, um DVD que tem um filme ali, um disco, que tem uma música, que tem um software, que tem um filme no DVD. E uma documentação jurídica, por exemplo, um documento, é um papel, é um bem físico, é uma coisa física o papel. Mas o que vale aquilo ali está muito mais do que o que vale aquele papel ou o que vale aquele disco. E por isso a gente considera não o valor do papel ou não o valor do CD, e sim o valor do que contém naquilo ali. E por isso ele é um ativo intangível. Mesmo estando num CD, que é um bem corpóreo, mas o que consta ali que a materialidade, quanto vale um CD e quanto vale a música ou o filme, né? Então, realmente, nesse caso, mas ele tem que atender a característica de ser separável. Se ele não puder funcionar separadamente, ele não é ativo intangível, como você mostrou no seu próprio slide. Sim, mas acontece que... Sim, mas acontece que para eu assistir o filme, eu tenho que botar o CD, antigamente, no filme, né? A música, eu tenho que botar o CD. Hoje em dia, você baixa, mas você tem um filme. Então, para eu assistir o filme, eu tenho que ter o CD. Hoje em dia, não tanto. Mas, então, a licença, obviamente que a licença existe, independente do papel. Se o papel extraviar, queimar, sei lá, molhar, estragar, a licença continua existindo, você tem que pegar uma segunda via. Mas eu estou falando que ele acaba estando atrelado a uma substância, a alguma coisa com substância física, né? Mas o que vale ali, ele é separável? Sim, porque inclusive eu posso gravar o filme, posso ter a licença em várias vias de documentos. Então, estragou eu vou lá e pego uma segunda via, não é uma segunda licença, é a mesma licença num segundo documento, é o mesmo filme num outro DVD, né? Então, ele acaba sendo separável. Mas ele não funciona, ele não tem valor se não for com alguma coisa de substância física. Como o René falou, isso é muito relativo, tudo depende de caso a caso. Aqui embaixo mesmo eu trago o exemplo de máquinas, como a gente estava falando sobre máquinas, que contêm elementos intangíveis. Então, eu tenho uma máquina ali uma máquina de ressonância magnética, por exemplo, que o sistema dele, o software dessa máquina não serve para nada. Não vou botar um sistema desse no meu computador, no meu notebook, porque não vai servir. Ele só funciona com a máquina de ressonância magnética. Então, está atrelado o sistema, o programa, o software da máquina que lê lá o organismo da pessoa que entra no tubo da ressonância, ele serve com aquela máquina. Então, como é que eu posso comprar só o sistema e a máquina não? Não vai resolver nada. Se eu botar no meu notebook, não vai fazer ressonância magnética do meu organismo. Então, aí sim é imobilizado. É um sistema próprio que é utilizado nessa máquina e que só funciona com essa máquina. Então, você lança um ativo imobilizado, um bolo, né? Eu não consigo separar. Fala. Gabriela, você colocou agora o exemplo da máquina. Como você bem falou, tem que ser caso a caso. Primeiramente, eu só queria voltar da ênfase que a gente estava falando num exemplo específico. A gente não estava... Que a gente poderia dizer o seguinte: em relação a esse exemplo, a resposta é essa. Porém, existem outras situações. É isso que eu queria colocar. Eu acho que eu não fui bem interpretado por vocês. É naquele exemplo específico, que é imobilizado, não tem jeito. Em relação ao que você está falando aí, em relação ao que você está falando dessa máquina de ressonância magnética, claro, cada caso tem que ser analisado separadamente. Se eu tenho que verificar também se eu tenho um mercado
de máquina de ressonância magnética no mercado usado. Por exemplo, vamos dar um exemplo do automóvel. Hoje eu tenho um mercado de automóvel. Eu posso tirar uma peça de um automóvel, ele é separável, e colocar num outro. Entendeu? Então, esse tipo de... Agora, é diferente daquele primeiro exemplo que eu dei, que foi uma máquina feita sob encomenda. Ninguém tem mais. O software foi desenvolvido para aquela máquina. Esse caso aqui, se realmente você não tiver mercado, não existe mercado usado, por exemplo, para máquina de ressonância magnética. Aí a coisa se enquadra, aquilo ali, então, é específico dali e não é separável, porque não adianta nada. Para separar, como o teu próprio slide colocou, ele tem que ter possibilidade de vender, de trocar, de negociar, de utilizar de alguma outra forma. Mas agora, você está falando da máquina usada sem o software, só a máquina, sem o software da ressonância, é isso? Não, acho que você não entendeu. Eu estou falando... Você falou mercado usado. Não. Eu estou falando, você pode ter um mercado usado como você tem de carro. Sim. Você não tem mercado de carro usado? Tem. Você pode e as ter peças mercado, você pode substituir. Você pode ter um mercado... A parte física. Uhum. Você pode ter um mercado também, por exemplo, vamos supor, de máquina de ressonância usada. Está lá, os caras vendem para lá, o cara tem um empresário que ele vai e compra isso. As máquinas estão paradas, estão com defeito, estão com isso, estão com aquilo. E da mesma forma que o carro que eu estou colocando, ele pode comprar peças de reposição. Ele pode comprar um software também, entendeu? Já que existe um software padrão para que... Eu acho que não vale nem a pena em relação a esse tempo. Se existe um software separado, aí é intangível. Se existe um software separável, eu consigo identificar e valorar o software da máquina de ressonância separado. Mas se você tem uma série daquelas máquinas, tem 1000 máquinas no mercado, e aqui o software é igual. Não é específico, entendeu? Eu posso, de repente, pegar um software mais moderno e substituir e vender um software no mercado, se é software antigo, que eu vou ter mercado. Aí sim, aí ele se torna, aí esse software é um intangível, é contabilizado separado da máquina. Aí ele concorda, aí ele atende às condições do intangível. Isso aí. Tá bom. Isso mesmo, é isso mesmo, perfeito. A discussão é muito sadia, porque faz a gente raciocinar em cima disso. Outros cuidados que a gente tem que ter. Carteira de clientes ou participação no mercado. Quem garante que os clientes se tornarão fiéis e continuarão comprando em cima dessa carteira de clientes? Então, com a ausência de direitos legais de proteção ou de outro tipo de controle sobre as relações com os clientes ou sua fidelidade, não se reconhece o ativo intangível. Então, se eu não tiver um documento, né, alguma coisa que me proteja de que aquela carteira de cliente vai me gerar benefício futuro, eu não vou considerar como ativo intangível. Mas, mesmo na ausência do direito legal, se eu conseguir, né, torna-se possível classificar como ativo intangível se a gente conseguir separar e controlar a relação com o cliente. Normalmente por meio de um sistema como o CRM, por exemplo, onde eu consigo identificar ali que aquela clientela vai gerar benefício futuro, né? Identificar ali a probabilidade dos benefícios econômicos futuros. Então, por exemplo, eu botei ali um exemplo, um contrato de negociação exclusiva, em que o cliente só pode comprar de mim. Então, claro que isso aí é uma carteira de cliente exclusiva em que a gente tem certeza de que ele vai gerar benefício futuro. E depende muito do tipo de clientela. Por exemplo, no escritório de contabilidade, por exemplo, você faz um contrato com o cliente e aquilo ali vai ser seu cliente por um tempo, né? Não é só naquele momento, não é uma coisa em que você presta aquele serviço e acabou. Ele vai continuar sendo seu cliente por um tempo, né? Normalmente, esses tipos de serviços em que você consegue segurar ou fidelizar o cliente de alguma forma, como uma universidade. Você contrata ali, o cara vai estudar 4 anos na tua universidade, né? Então, de qualquer forma, você tem um direito legal em cima daquilo e você pode considerar aquela carteira de alunos ou carteira de clientes que são de serviços de longo prazo como intangível. Agora, se é uma coisa que você não consegue controlar, aí você não lança como ativo intangível. Existem esses cartões de fidelidade, né? Os cartões que dão pontos, né? Tipo Smiles e tudo. Aquilo ali não garante, né? Se não garante o benefício da clientela, eu não lanço como ativo intangível. Então, é uma coisa muito sutil, né? Para poder a gente avaliar o que considerar ou não dentro da carteira de cliente como ativo tangível e intangível. Gabriela? Oi. Eu acho que uma ênfase, efetivamente, que resume tudo isso que a gente está falando, efetivamente, é a definição inicial que você deu, entendeu? Então, sim, as pessoas têm que levar muito a sério
aquelas características de reconhecimento, né? Identificável, controlável, mensurável. Porque se a mensuração não for confiável, né? Isso. E tudo isso que a gente está falando, muita coisa está totalmente ligada, nesse ponto eles foram muito felizes, à própria definição. Praticamente então, antes da pessoa sair para... É intangível, é imobilizado, é isso, aquilo, é despesa. Eu acho que a pessoa tem que, já que isso aqui também, o nosso objetivo é muito didático também, né? A pessoa tem que olhar, ler a definição e entender e ver se a situação real, se ela se enquadra na definição para poder levar a discussão para frente. Isso. Não sei se você concorda com isso, Renê. Concordo, claro, é isso mesmo. A gente tem que ficar sempre lembrando daquele slide inicial onde eu falei dos critérios para a gente reconhecer como ativo intangível. E todos eles a gente vai falar sobre isso. Né? Gabriel, o problema é que olha só, a cada situação... Já que você está comentando... Vou esquentar um pouco mais essa discussão, tá bom? Vamos prolongar mais. Uma produtora de bebidas, a Brahma, a Antártica, a Ambev, lá o que seja, compra uma série de móveis, cadeiras e mesas, coloca nos clientes gratuitamente, obrigando-os por contrato a consumir o produto deles. O valor desses móveis, a Ambev contabiliza como imobilizado ou como intangível, pela fidelidade do cliente. Bom, Renê, quem entende de CPC 27 aqui é você. Olha, Renê, eu volto a falar exatamente naquilo que eu disse. A gente tem que ter do lado as condições, as características, para ver se atende. É separável? É separável? Vai gerar benefício futuro? Vai. Dá para mensurar? Aí eu volto a pergunta a você, dá para mensurar? Se der para mensurar, é ativo intangível. Espera aí, Renê, deixa eu falar. Depois eu deixo dar a bola. Dá para mensurar? Eu estou seguindo a definição. Se der para mensurar, se atender a todas as características, é ativo intangível. Se não der para mensurar, vai ser, como você tem estoque em poder de terceiro, vai ser imobilizado em poder de terceiro. Agora o intangível, ele vai realmente ser definido pelo atendimento ao que o CPC diz, que é como a Gabriela colocou ali. Então, essa pergunta realmente daria mais discussão, que a gente teria que passar cada ponto lá da definição e discutir isso pode, isso não pode, isso pode, isso não pode. Eu acho que a resposta é mais ou menos por aí, entendeu? Porque você coloca, qual é a expectativa de eu vender? Você coloca, eu botei as cadeiras lá e as mesas. Qual é a expectativa da minha empresa? Os caras têm a obrigação de comprar meus produtos. Mas quanto é que eles vão comprar de produto? Será que eles vão comprar só o meu? Será que dá para você mensurar esse suposto intangível com confiança? Como diz a norma, eu estou me prendendo à literatura. Dá para você confiar? Se você entende que dá para confiar e defende essa mensuração, vai em frente que é intangível. Agora, cuidado se recebe lá, por exemplo, um auditor, o camarada vai querer também ter a satisfação que aquilo é mensurável. Só isso. Eu acho que é tão simples assim. Entendeu? Ô, Gabriela, olha só. Tem uma pergunta aqui da Silvia, para o Renê também, pode ser o Renê também. A Silvia pergunta, consegue, já que você falou, Gabriela, em carteira de cliente, ela coloca, consegue fazer controle da carteira de cliente em relação à fidelidade? Tá ligado ao que eu falei agora, Paulo. E você fica bem na balança dos dois lados. É um tangível, uma mesa com cadeira, mensurável, que atende às características de imobilizado, mas está ali para manter a fidelidade do cliente. Você vai decidir como? É intangível, pelo valor do bem, ou é imobilizado? Eu já dei a resposta, né? Eu já dei a resposta. É a mesma resposta, então. Não tem resposta, não. Eu falei que você tem que olhar o CPC, você tem que olhar as características, as condições e ver se, por exemplo, a princípio atende aos dois CPCs. Ô, Renê, a princípio que você colocou, estou falando de ativo intangível, a princípio que você colocou, na realidade, eu vejo, está sendo mais objetivo, que não é mensurável, nem a pergunta da Silvia. Que não é mensurável. Não tem, mensurar não significa pura e simplesmente pegar qualquer um e verificar o valor. Não, você tem que mensurar. Ele diz mensurável com confiança, não é isso, Gabriela?
de forma confiável, mensurar de forma confiável. Então, se a gente chegar a conclusão, tanto o teu exemplo como o da Silvia, que é mensurável de forma confiável, é intangível. A minha primeira impressão aí é que não é intangível porque não tem como você ter essa confiabilidade na mensuração. Eu penso o seguinte, não. Para mim, como a mesa e a cadeira, a Brahma não produz mesa e cadeira, o negócio dela não é esse, né? A mesa e a cadeira, ela está vinculada a uma compra de fidelidade, não significa que ele só vá comprar o produto daquela marca. Apesar de que tem lugares que assinam contratos de negociação exclusiva, de fornecimento e de compra exclusiva, tá? Tem lugares que só vendem aqueles que bancam o freezer, bancam as mesas e cadeiras e tal. Então, você está comprando uma fidelidade ali, né? Você está bancando uma fidelidade do cliente comprar só de você. Tem lugares que não, ele bota ali, mas ele compra também de você e de outros. Então, como o negócio da Brahma, da Itaipava, não é fazer mesa, ela faz a mesa e doa a mesa ou bota lá em consignação a mesa, só para que a pessoa, para fazer a divulgação da marca também, mas para que a pessoa utilize e que o bar compre dele sempre, né? Se não comprar, ele tira as mesas dali. E isso aí está atrelado ao intangível, né, Renê? Lembra que com custo, na parte de custos, quando a gente aprende que o valor de aquisição de material envolve até mesmo o custo de transporte para ter o material aqui, eu acredito que esse imobilizado, que não é imobilizado porque ele está vinculado ao ativo intangível, que é a negociação de venda ali, ou fidelização do cliente, estando no contrato também, tem que ter um contrato, tem que ter um direito legal para isso, contratual para isso. Eu acredito que entre como intangível, sim, no valor do intangível, tá? E ele, até porque a posse do bem fica com o bar, não fica com a Itaipava, com a Brahma. Existem até hoje em dia distribuidores não fiéis a cada marca, ou seja, compra da Antártica, compra da Petrópolis, compra de todo mundo, compra da Coca-Cola, é dono de um depósito de bebidas. E ele tem móveis que ele coloca em varejista, em bares e restaurantes, obrigando o bar e o restaurante a comprar as bebidas dele. É lógico que o bar e o restaurante vai usar a mesa e cadeira para servir almoço e tal, mas Renê, mas ele coloca em consignação. Mim, esses móveis e utensílios do distribuidor é intangível para ele pelo valor que ele comprou. É mensurável o valor da compra, que ele depois pode fazer até avaliação em pé, periodicamente, para ver se aquela fidelidade está valendo o valor que ele pagou daqueles bens. Essa é a minha opinião. Sim. Mas... É uma coisa bem sutil, né? Aí que a gente tem que analisar caso a caso. Eu não vou prolongar a discussão porque não vale a pena, mas é só para dizer que esses móveis, cadeiras, e mesmo como no primeiro exemplo do Renê, e esse agora, eles são contabilizados como em consignação. Eles não são propriedade daquela empresa que recebeu os móveis, entendeu? Claro. Eles continuam no balanço da empresa que está no seu imobilizado e são controlados como móveis ou cadeiras, seja o que for, em consignação, da mesma forma que uma Coca-Cola coloca uma geladeira num bar. Bem, Isabela, Gabriela, vamos tocar então aí para a gente. Acho que a gente esgotou, como você falou, a coisa é discutível. Eu tenho um outro ponto que, em relação ao próprio intangível, para mim não é mensurável. Mas vamos lá, estou falando ao benefício do intangível. Quem sabe a gente não monta um grupo de estudos só para isso, né? Que eu acho que é bem legal, bem. Bom, vamos lá. Outra coisa que a gente tem que ter cuidado, olha que eu estou chamando de cuidados, gastos pré-operacionais, aqueles gastos que a gente tem antes de começar, para começar a empresa ou um projeto, né? Ele diz o seguinte: não atendem aos critérios para serem registrados como ativo intangível, porque é um termo genérico. Gasto pré-operacional é genérico, extremamente abrangente, não atendendo a característica da identificabilidade, da separabilidade, né? Não é um ativo específico, não é um ativo específico que é criado, mas sim um conjunto de gastos necessários para o início da operação. E ele elenca aqui no exemplo, a gente traz um exemplo aqui de gastos pré-operacionais que são
trabalhados de forma em conjunto aqui, juntos, né? Reforma da estrutura elétrica do espaço, nesse caso a gente lançaria como instalações, imobilizado. Aquisição de equipamentos para operação do negócio é imobilizado. Aquisição de software de gestão já é um intangível. Honorários advocatícios ou contábeis pagos para abertura do negócio são despesas. Gastos com viagens para eventos, workshops são despesas. Então, vejam, dentro de gastos operacionais, eu tenho uma série, pré-operacionais, eu tenho uma série de gastos que são classificados de formas diferentes e entram aí em vários CPCs, cada um desses gastos, e por isso a gente não pode dizer que os gastos pré-operacionais, que são antigo diferido, né, ele é um intangível, ele é um ativo intangível na contabilidade, apesar de poder ser considerado um bem intangível, mas não se classifica como ativo intangível dentro da contabilidade. Outra coisa interessante são os bens adquiridos por subvenção, recebidos por subvenção governamental, né? O direito de uso, no caso, direito de aterrissagem aeroporto, licenças para operação de estações de rádio ou de TV, licenças de importação ou cotas de direitos de acesso a outros recursos restritos. Quer dizer, isso aí acaba entrando no CPC 07, subvenção e assistência governamental, e uma entidade tem a faculdade de reconhecer inicialmente ao valor justo, tanto o ativo intangível quanto a concessão governamental. Então, nesse caso, a gente considera como intangível, mas o negócio é reconhecer aí o valor, que o valor não é valor de custo, é valor justo. No dia que você recebeu, na data que você recebeu esse direito aí de utilizar alguma coisa que o governo libera o direito de usar isso aí. Outros cuidados, são vários cuidados, né? Gastos com marketing e publicidade. A campanha de marketing que se tem certeza dos benefícios futuros em forma de aumento de receita não é um ativo intangível porque não obedece à característica da separabilidade quando incorridos internamente. Então, se ele é incorrido internamente, como é que você vai saber, né, se aquele gasto com marketing é um intangível, até quando você consegue separar isso e identificar, né? Então, normalmente, gasto com marketing de publicidade é despesa. Gabriel, website. Oi, pode falar, Paulo. Quando, na antiga contabilidade, né, quando tinha ainda o diferido, todo aquele tipo de coisa, né, hoje a gente sabe que esses gastos, como você bem colocou, não é intangível, isso tudo vai para despesa, provavelmente, porque você não tem como identificar, não tem como alocar nada. Mas na antiga contabilidade, isso aí ia lá realmente para despesa pré-operacional, não pré-operacional, aqui é gastos pré-operacionais, mas ia para o ativo e você ia reavaliando efetivamente se aquilo ia ser realizável ou não. Porque, como eu costumo dizer, quem gasta com lançamento de novo produto, ou quem gasta com marketing, etc., o empresário não quer dar um tiro no pé. Ele não está tiro no pé, não significa dizer que ele esteja gastando com despesa, com perda. Estou falando na antiga contabilidade, tá? Ele não pode dar um tiro no pé. Quando ele está gastando é porque ele acredita. Então, a minha posição nisso aí é que esses gastos anteriormente, eles deveriam ser ativados realmente e ser reavaliados a cada período para saber se estava gerando receita ou não. Atualmente, a contabilidade diz essa incerteza, ela não se caracteriza como ativo, ela vai ter que ir para resultado, vai ter que ir para despesa. Foi o que basicamente você falou agora. É só um comentário. Só. Mas eu acho que antigamente ele era ativado, né? Antigamente ele era ativado. Hoje ele vai cada um para o seu lugar. Tenta separar isso aí. Né? Hoje, o gasto com marketing vai para despesa. Sim, vai para despesa. A grande diferença é essa, que ele era ativado na expectativa, porque é o que eu estou dizendo, o empresário não dá tiro no pé. Você ativava para quê? Porque você gastou e esperava ter receita. Entendeu? Então, era para atender o regime de competência. Porque quando você tivesse receita lá na frente, você baixava aquele valor que estava ativado, para fazer o princípio da confrontação da receita e da despesa. Hoje não. Hoje você está na dúvida, joga direto para a despesa e a receita vem lá para frente. Ok, só um comentário. Ótimo, Paulo, obrigada. Outro cuidado que a gente tem que ter com o website, quando um website tem objetivo de marketing apenas, os gastos relacionados não deverão ser reconhecidos como ativo intangível, porque é apenas um objeto de divulgação. Agora, quando o site deriva um produto ou serviço, como uma plataforma EAD, um serviço de streaming, os gastos com o desenvolvimento do site devem ser reconhecidos como ativo intangível, pois atendem aos critérios descritos. Nesse caso, a gente vai falar daqui a pouco
só sobre pesquisa e desenvolvimento, tá? E no caso do desenvolvimento do website, uma plataforma EAD, por exemplo, enquanto você está desenvolvendo aquela plataforma para depois você utilizar no serviço, na prestação de serviço, aí ele é considerado um ativo intangível. Custos incorridos na introdução de um novo produto, incluindo infraestrutura física, pessoal, propaganda, assim como os gastos pré-operacionais, não são ativos intangíveis, por não permitir ali aquela separabilidade. Custos da transferência das atividades para um novo local ou para uma nova categoria de clientes. Então, o fato de eu transferir a minha empresa para um novo local, um outro endereço, ou eu trabalho com clientes, sei lá, pequenas empresas, eu vou passar agora a trabalhar também com médias e grandes empresas, isso também, o fato custo da transferência de uma nova categoria, ou aumentar a categoria também de clientes, também não se configuram aí ativos intangíveis, inclusive o custo com treinamento do pessoal, para trabalhar nessa nova categoria ou nesse novo local. Tá? Treinamento é uma coisa bem complicada também, a gente vai falar mais à frente. Aqui a gente vai falar um pouquinho sobre mensuração do ativo intangível. Basicamente, eles falam 4 itens lá de mensuração, que é a aquisição do ativo intangível, o ativo intangível gerado internamente, sobre subvenção governamental, que a gente já falou, e também fala sobre permutas, que a permuta de ativo vai se enquadrar exatamente nas características da identificação, do reconhecimento e da mensuração do ativo intangível. No caso aqui, a gente pode ter um ativo intangível adquirido ou um ativo intangível gerado internamente. No caso do ativo intangível adquirido, tem 2 formas aí. Uma é a aquisição separada e a outra aquisição por combinação de negócios. E no caso do ativo gerado internamente, a gente diz o seguinte, imagina, né, a geração de uma marca, né? Desde o início da vida da empresa, você vai construindo aquilo ali com várias coisas, são várias variáveis que a gente vai inserindo na empresa que vai fortalecendo a marca da empresa. Isso aí é muito difícil reconhecer, esse valor que você vai acumulando para poder hoje ter a marca que tem, de tudo que você gastou, você investiu naquilo ali para você ter uma marca reconhecida, forte no mercado, é muito difícil você mensurar isso. Então, ele diz o seguinte, difícil reconhecimento, porque não consegue identificar e separar ou não permite estimativa confiável de um valor. Aí ele fala marcas, a relação que você faz com o cliente ao longo do tempo, que gera ali pode gerar uma fidelidade. Como é que você vai medir isso? Né? Carteira de clientes, que você vai conquistando clientes e vai juntando aquela carteira de clientes ao longo do tempo. O ponto comercial, que você desenvolve também o ponto comercial ali, você cria valor àquele espaço, aquele ponto ali. Então, tudo isso é muito difícil de reconhecer, de medir, de separar, de identificar, e por isso não são tratados como ativos intangíveis, né? Ele é tratado de outra maneira. A exceção se faz quando o ativo gerado internamente ele vem de um processo de pesquisa, desenvolvimento e realização mesmo do produto ou do serviço ou do software, do que for. Né? Quando você já tem o produto ou serviço em condições mesmo pretendida pela administração para negociação, para uso, ou outra coisa. Aí Gabriel, a gente vai falar um pouquinho especificamente sobre essas 2 partes, pesquisa e desenvolvimento. Pode falar, Paulo. Gabriel, na realidade, eu queria fazer uma pergunta para o Renê agora, o nosso segundo palestrante aí. Renê, quando a gente está falando uma marca e você tem custos identificáveis que você faz com aquela marca, entendeu? Você fez registro aqui, registro ali, uma série de gastos que você tem que haja ao desembolso efetivo e aquela marca, ela vai, na contabilidade, ela vai agregando valor. Eu não estou agregando valor. Tinha 100, que foi o primeiro, quando eu fiz uma marca 100, depois gastei com registro mais 20, 30, 40, 80, 200. Então, eu tenho o que eu gastei, que eu agreguei valor àquela marca, custos incorridos gerados internamente com aquela marca. Essa marca, com esses custos, ela deve ser contabilizada onde? Esses gastos com o registro da marca... Todos os gastos que eu tive com a marca, com registro, além de outras coisas, se tiver registro. O mais importante é identificar que eu tive desembolso. Tive custo incorrido com ela.
o web designer, todo o trabalho artístico da marca, na minha opinião, é intangível. Uhum. Apesar de que ela pode valer muito mais do que esse valor, né? A geração interna, o valor que ela criou espontaneamente durante o tempo. A Chevrolet gastaram para criar a marca, registrar, etc., sei lá, $10 mil. Mas hoje, pelo tempo em que ela está no mercado, ela vale muito mais. Esse muito mais é que você não tem como registrar, você não pode registrar. Só numa compra por outra empresa e que esse valor seja identificável nessa compra. Que é muito difícil também. Acho que a Gabriela vai falar isso mais na frente um pouco. Posso ir? Respondido, Paulo? Vai lá, então, vai lá. Sim. Aqui no caso de... bom, a gente falou da exceção de pesquisa e desenvolvimento, gerado internamente, que a gente vai falar depois especificamente sobre isso. Falando da aquisição separada, como é que a gente mensura? Mensura pelo custo. A gente vai falar também depois só sobre a aquisição separada, mas já de antemão adianto que todos os gastos necessários para deixar o ativo em condições de uso pretendidas pela entidade é considerado o valor que nós vamos registrar como o valor desse ativo intangível adquirido. Outra coisa é a combinação de negócios. Então, quando a gente adquire o ativo em combinação de negócios, numa combinação de negócios, onde a gente chama de goodwill, né, que é o ágio, é um ativo intangível. Quer dizer, o goodwill é um intangível, mas como considerar como ativo intangível na contabilidade se eu não consigo separar? Se eu não conseguir separar do valor da empresa adquirida, ele vai entrar no bolo ali do valor do ágio, e não vai ser um ativo intangível, tá? Aquela característica da separabilidade é fundamental nesse sentido. Se eu não consigo separar, não é ativo intangível. Se eu consigo separar, é um ativo intangível. E como é que a gente avalia isso aí? Pelo valor justo na data de aquisição da empresa que a gente está adquirindo, do negócio que a gente está adquirindo. A gente não vai amortizar, a gente vai falar depois sobre isso também, e a gente vai aplicar normalmente o teste de recuperabilidade desse valor a mais, né, que a gente está pagando pela empresa que a gente está adquirindo aí. Vamos falar depois sobre isso, sim. Aí eu falo nesse negocinho azul aí, nesse quadradinho, eu falo exatamente o que eu falei. Se separável, o resultado de direitos legais e contratuais será um intangível. Se não, não será um intangível. Aqui a gente dá o exemplo, né, dos gastos gerados internamente, gastos com materiais e serviços consumidos ou utilizados na geração do ativo intangível. A gente tem que ir acumulando esses gastos todos que a gente vai tendo para gerar o ativo intangível, aí no caso gerado internamente. Custos de benefícios a empregados relacionados à geração do ativo intangível, taxas de registro de direito legal, acho que o Paulo falou sobre isso aí, né, a taxa de registrar, amortização de marcas e patentes e licenças utilizadas na geração do ativo intangível. E a observação, o pronunciamento técnico do CPC 20, custos de empréstimos, especifica critérios para reconhecimento dos juros como um elemento de custo do ativo intangível gerado internamente. Ainda tem isso, né? Porque a gente tem um CPC específico para falar sobre isso aí, dos juros do ativo intangível gerado internamente. Também depois nós vamos falar especificamente sobre isso. Agora a gente vai falar só sobre aquisição separada. O custo de um ativo intangível adquirido separadamente inclui, aí está aqui de pretinho, preço de compra, impostos sobre importação, impostos não recuperáveis sobre compra e outros custos diretamente atribuíveis. Vou falar sobre esses outros custos logo. E o que ele exclui do custo do ativo intangível? Descontos comerciais, abatimentos, tributos recuperáveis, custos administrativos e propaganda e promoção aí para o desenvolvimento, em relação a esse ativo intangível. Normalmente, o preço que a entidade paga para adquirir separadamente um ativo intangível reflete sua expectativa sobre a probabilidade de os benefícios econômicos futuros esperados incorporados ao ativo serem gerados a seu favor. Em outras palavras, a entidade espera que haverá benefícios econômicos em seu favor, mesmo que haja incerteza em relação à época e ao valor desses benefícios econômicos. Portanto, a condição de probabilidade é sempre considerada atendida para ativos intangíveis adquiridos separadamente, mesmo que eu não tenha certeza do valor que vai me gerar e quando vai me gerar, tá? Aqui,
ele fala do que inclui, além disso, o custo de ativo intangível adquirido em separado pode normalmente ser mensurado com confiabilidade, sobretudo quando o valor é pago em dinheiro ou em outros ativos monetários, que aí você consegue estabelecer esse valor aí, um valor de troca, né? Dinheiro, então você tem exatamente o valor. E quanto a esses outros custos diretamente atribuíveis, os custos aos benefícios aos empregados incorridos diretamente para que o ativo fique em condições operacionais, condições de uso ou de funcionamento, os honorários profissionais diretamente relacionados para que o ativo fique em condições operacionais de uso também de funcionamento, e os custos com testes para verificar se o ativo está funcionando adequadamente, ou seja, outros custos necessários para que o ativo esteja em condições de uso, aquelas condições esperadas pela administração para a gente começar a extrair benefícios dele, tá? Quando que o reconhecimento desse ativo adquirido separadamente ele cessa? O reconhecimento dos custos no valor contábil do ativo intangível cessa quando esse ativo está nas condições operacionais pretendidas pela administração. Portanto, os custos incorridos no uso ou na transferência ou reinstalação do ativo intangível não devem ser incluídos no seu valor contábil. E aí eu fiz um desenho, um esquema aqui para tentar ficar mais visual, né? Isso que a gente está falando. Então, eu estou aqui no vermelhinho, aqui no primeiro ponto, negociando a aquisição de um ativo intangível. Para eu deixá-los em condições de uso, né, pretendidas pela administração, e começar a extrair benefícios daquele ativo, eu levo um tempo e tenho um custo para isso. Todo esse custo que eu tenho, que está aqui de verde, necessários para deixar o ativo em condições de uso, de extração de benefícios ali, são chamados ativos intangíveis. É custo e vai para o ativo intangível. A partir dali, quando eu começo a usufruir do benefício daquilo ali, tudo que eu gastar depois é despesa, tipo treinamento de funcionários para lidar com aquilo ali, propaganda, publicidade, todos os gastos ali que eu vou ter depois que eu estou com aquele ativo em uso, extraindo benefícios dele. Aquisição como parte de uma combinação de negócios. Se um ativo intangível for adquirido em uma combinação de negócios, seu custo deve ser o valor justo na data de aquisição, o qual reflete as expectativas dos participantes do mercado na data de aquisição sobre a probabilidade de que os benefícios econômicos futuros incorporados ao ativo serão gerados em favor da entidade. E aí eu fiz um esquema aqui para tentar dar um exemplo, né? Então tem aqui a empresa A, ela está sendo adquirida pela empresa B. Então, B adquirindo o controle da A. Ok. Então, o que eu vou considerar de ativo intangível aqui nessa combinação de negócios, né? O que a gente considera quando a gente adquire uma empresa? Primeiro, que valor eu vou contabilizar como valor de aquisição daquela empresa? Eu posso ter 3 valores aí vinculados a essa negociação. Eu posso ter o valor contábil, que é o valor patrimonial mesmo da empresa, aquele que é mais visual, né, visível, né, para todo mundo. Eu posso ter o valor justo, que é o valor, vamos dizer, seria o valor de mercado, talvez? Não, valor de mercado não, valor justo. E eu tenho o valor de mercado do ativo intangível, que é aquele a mais, né? Então, por exemplo, uma empresa contabilmente vale, sei lá, 300 mil. O valor justo dela seria 500 mil, mas ela está sendo vendida para você por 1 milhão. Por que ela está sendo vendida por 1 milhão? Por que você está pagando 1 milhão por uma empresa cujo valor contábil é 300 mil ou o valor justo é 500 mil? O que está te fazendo comprar a mais? Ah, sim, a perspectiva de você ganhar alguma coisa com aquela empresa. Aquela empresa é promissora, né? Ela promete. Então, vale a pena você pagar mais, mesmo que está a mais do que o valor, porque eu estou vendo que ali dentro tem coisas intangíveis muito valorosas. E que a contabilidade não conseguiu registrar, porque não seria considerado um ativo intangível. Como, por exemplo, a marca em si, a fidelização do cliente, o ponto comercial, o capital intelectual. Você está vendo ali uma equipe de trabalho muito entrosada, uma equipe muito bem treinada, um clima organizacional maravilhoso, tudo maravilhoso, e você sabe que aquilo ali é uma chance muito grande de crescer muito, basta você meter o pé na gestão legal daquilo ali, que você vai conseguir ganhar muito mais do que aquele a mais que você está pagando. Então, nesse caso, é o goodwill, né?
Mas como separar isso lá na contabilidade? Como é que você vai considerar isso? Que você está comprando uma empresa promissora e está pagando a mais. Esse a mais é o quê? É o goodwill, é o ágio, né? E ele é ativo intangível? Não. Então, aí que está, né? Na data de aquisição, se você conseguir separar, né, aquele a mais, de forma, você consegue identificar separadamente aquilo ali, ou se vier por direitos legais e contratuais, está ali alguma coisa a mais, se ele for controlável, se ele gerar capacidade de benefício futuro, a gente sabe que sim, e mensurado com confiabilidade. Aí, se atender esses critérios, é ativo intangível. O problema é atender esses critérios, Gabriel, que aí se torna muito difícil. Fala, Paulo. Olha só, o que acontece? Quando você está apurando o valor justo, você está identificando, todos os ativos nesse momento são identificáveis, todos os ativos, valor justo. Aquilo que você está pagando a mais, você está, no teu exemplo, acima do valor justo, por um ativo que você não consegue identificar. Você está pagando, como você falou, pela marca, você está pagando pela sinergia que a empresa tem, pelo nome, a credibilidade, uma série de coisas. Você está pagando por alguma coisa que você não consegue identificar. Então, isso aí realmente esse não identificável está dentro da definição do goodwill, e ele vai entrar no goodwill numa subconta do grupo de investimento. Não deixa de ser um ativo intangível. Ele é um ativo intangível, só que ele não é classificado, ele vai ser classificado no grupo de investimentos, numa subconta de preferência, porque ele é parte do investimento, chamado goodwill. Por que ele tem que ser separado? Exatamente pelo que você já falou, que é pelo teste de recuperabilidade depois do próprio goodwill, que você vai ter que refazer todas essas contas, ou quando tiver indício, ou a cada ano, para saber se aquele goodwill realmente, se ele permanece. Se ele cresceu, você não faz nada. Se ele reduziu, aí você vai ter aí o impairment, todo esse tipo de coisa. Mas eu só estou só complementando o que você falou, entendeu? Que é exatamente isso. Porque no valor justo, você vai identificar efetivamente tudo aquilo que é identificável. E o restante, em relação ao preço de compra, vai para o goodwill. Então, é perfeito, é isso mesmo. Assim, há uma diferença, eu falei lá no início, eu acho que eu vou acabar falando sempre isso, porque é muito importante, da gente identificar alguma coisa intangível e classificar como ativo intangível na contabilidade. Então, a gente sabe que goodwill é um intangível, é um mais-valia, é um a mais, ela está pagando por uma coisa ali, enfim. Agora, lançar isso, ou registrar isso contabilmente como ativo intangível, aí não. Então, ele é um intangível, isso aí é fato. Agora, como se vai botá-lo como ativo intangível, classificá-lo, inclusive, a gente não vai amortizar, a gente só vai aplicar teste de recuperabilidade, né? Porque você, inclusive, não tem ali uma vida útil definida para esse mais-valia aí. Ele não atende a várias características para reconhecer contabilmente como ativo intangível. O ativo intangível gerado internamente. A gente já falou quão é difícil mensurar com confiabilidade. Não, é difícil mensurar, principalmente com confiabilidade, o ativo gerado internamente no que tange a marca, a fidelização de cliente, ou carteira de cliente que você vai, relação com o cliente que você vai construindo ao longo do tempo. Você perde meio no tempo tudo que você gastou para poder você construir aquilo, que vai dentro, inclusive, de várias outras coisas. Mas no caso da pesquisa e do desenvolvimento, para alguns tipos de negócios, ele pode atender à condição de ativo intangível, mas quando você já está desenvolvendo, porque ele já é viável, ele já tem uma grande probabilidade de gerar benefício futuro. Quando você está na fase de pesquisa, você ainda não tem essa probabilidade de geração de benefícios futuros, não sabe se é viável o negócio. Eu só estou pesquisando para ver se eu consigo ali desenvolver um sistema, por exemplo, para resolver alguma coisa. Então, a gente vai fazer uma pesquisa para poder ver se é viável montar, fazer um programa, um aplicativo para solucionar algum problema, sei lá. Então, a gente faz a pesquisa para isso. Aí, a gente detectou que, na pesquisa, que vai ser super legal, que é viável, que aquilo vai gerar benefício futuro, a gente vai conseguir vender ou vai conseguir usar e vai extrair benefício daquilo. Aí vamos desenvolver o programa agora. No momento em que você está desenvolvendo o programa, aquilo ali, tudo que você gasta para desenvolver o programa é ativo intangível. Por quê? Porque aquilo ali você consegue separar, sim, identificar,
Você consegue controlar, porque é você que está fazendo aquilo ali, é seu, o capital intelectual em cima daquilo ali é seu, né? Depois você vai registrar, inclusive, isso aí, para poder ter controle do programa, né? Daquele desenvolvimento, daquele negócio, e a viabilidade do negócio. Então, mensura-se com fiabilidade que eu vou juntando ali tudo que eu vou gastar para desenvolver aquele intangível, aquele negócio. Gabriel, vamos falar de um software, que é mais fácil que a gente materialize isso num software. Oi, Paulo. Então, o mais importante é o que você definiu agora, na realidade, que é o grande desafio para muitas empresas, é realmente separar a fase da pesquisa do desenvolvimento. Então, em termos práticos, uma própria empresa de software, ela tem que ter relatórios internos, enquanto ela está pesquisando, o mercado aceita, não aceita, qual o melhor tipo de software, qual não é. Por enquanto, ela não está desenvolvendo nada. Então, nesses gastos até esse momento, de acordo com o próprio CPC4, enquanto está caracterizada essa fase de pesquisa, vai tudo para despesa. E vai começar a ser capitalizado, como você colocou, a partir do início da fase de desenvolvimento. Bem, isso você falou. Agora, o grande challenge, o grande desafio é o controle que as empresas têm que ter, através de relatórios internos, todo esse tipo de coisa, através de ata de aprovação do projeto pela diretoria, e de definir, bem, tudo bem, entramos agora na fase de desenvolvimento. Agora eu vou capitalizar tudo, porque já está definido qual é o meu projeto, já está definido disso tudo. Aí eu aproveito aqui agora, e também que me veio uma questão, no momento atual, quando as empresas começaram a desenvolver as vacinas no mundo inteiro, desenvolvimento das vacinas no mundo inteiro, houve muita quebra-cabeça. Vamos tentar isso, não dá certo, vamos botar com esse vírus aqui, com plasma, com isso, com aquilo, não dá certo. Até ela chegar a um determinado momento que ela fala, achamos o caminho. Aí aparece aí a probabilidade de uma vacina de Oxford, da chinesa, da Sinovac e outras mais, entendeu? Então, eu digo, como é que você classificaria, como é que você entende que o CPC4 classificaria os ativos, desculpe aqui, como é que o CPC4 classificaria esses gastos que você teve enquanto você não sabe, não está achando o que quer? Ou seja, enquanto você está considerando isso como pesquisa, como é que você classificaria esses gastos? Bom, enquanto está considerando como pesquisa, isso é uma despesa. Não, só isso. Agora, se você perceber que não deu certo... Dali para frente você já falou que é o desenvolvimento. Isso não der certo. Isso não deu certo. Não, peraí. Isso não deu certo, já está lá, né, na despesa, né? Peraí. É uma perda. Não, mas aí eu discordo. Aí o que acontece? Você, quando sai de casa e o tempo está nublado, você pega um guarda-chuva. Mas você vai para onde você quer ir, entendeu? Porque você teve um planejamento, você está vendo que o tempo está nublado, que pode chover. Se você, o que eu falei, se é uma empresa organizada que realmente formalizou, nada na vida é absolutamente certo. Se ela efetivamente normalizou, identificou que acabou aquela fase de pesquisa e está todo mundo aprovado, todos os níveis de aprovação, num grande laboratório, etc., identificou o remédio, vamos tocar agora para desenvolver isso aqui, é que aquelas etapas anteriores de dúvida já acabaram. O ponto que você pode ter de dúvida, você já pesquisou o mercado, tudo isso, o ponto que você pode ter de dúvida é qual, você vai ter benefício futuro nesse ponto, mas qual é o valor do benefício futuro? Essa é uma dúvida do valor do benefício futuro, mas você vai ter benefício futuro, eu não tenho dúvida. Bem, eu não vou, você pode continuar. O valor do benefício futuro não dá para identificar, mas dá para identificar que é uma grande probabilidade de gerar benefício futuro, aí dá. Bom, enquanto a gente está na fase da pesquisa, a gente vai classificar, como o Paulo a gente já falou, como despesa. Na fase do desenvolvimento, aí eu já vejo que já sei que é viável o produto e que eu vou conseguir vender. Eu já tenho que ter um grau de certeza de que aquilo ali eu vou conseguir ou usar ou vender, né? Usufruir daquilo ali. Ou eu ou alguém, entendeu? Então, é ativo intangível. Aí, depois, então aqui, enquanto a pesquisa, despesa, no desenvolvimento pode ser ativo intangível ou não, a gente vai falar sobre isso, que é o caso de você não atender a alguns quesitos. E no caso, depois que você já tem o produto e serviço, já está nas condições pretendidas pela administração, já está em uso aquilo ali, né? Está produzindo
o produto ou o serviço, né? Aí você tem a despesa, já não é mais ativo intangível. Então, aqui o ativo intangível, na fase do desenvolvimento, eu acho que eu vou falar ele aqui, tá? Aqui, atenção aqui para quando vai ser considerado de fato um ativo intangível ou não vai ser um ativo intangível. Ele fala aqui o seguinte: na fase de desenvolvimento, para eu considerar como ativo intangível, eu tenho que atender necessariamente a essas 3 características, 3 situações, e não é uma ou outra, não, são as 3 juntas, todas. O produto ou o sistema, sei lá, o software tem que ter viabilidade técnica para eu concluir, enquanto eu estou desenvolvendo. Eu tenho que ter certeza de que eu vou concluir aquilo ali, para usar ou disponibilizar para venda. Então, porque às vezes você está na pesquisa, você, com todos aqueles protocolos que o Paulo falou, já vamos passar para o desenvolvimento. Mas se eu não tiver certeza de que eu vou conseguir concluir aquilo ali, por mais pesquisa que eu tenha feito em relação àquilo, eu não considero como ativo intangível. Então, eu tenho que ter viabilidade técnica para concluir, inclusive até financeira também, né? Viabilidade para concluir aquilo ali. Se eu tiver capacidade para... Tem que ter também a capacidade de gerar benefícios futuros. Eu não necessariamente vou saber exatamente o valor que vai me gerar, ou de receita, ou de redução de custos, mas eu tenho que ter certeza que vai gerar benefício futuro e também eu tenho que ter condições de mensurar com confiabilidade os gastos atribuíveis no período do desenvolvimento. Se eu não tiver condições de mensurar também, eu não tenho como classificar como ativo intangível. Então, mesmo assim, quer dizer, o gerado internamente é bem complicado, né? Não é tão fácil de você classificar um ativo intangível gerado internamente como ativo intangível na contabilidade, apesar de ser um intangível. Mas eu tenho que atender a todas as características aí para que ele seja considerado, tá? Então, veja, o ativo intangível gerado internamente não pode ser classificado como ativo intangível? Não, não é isso. Normalmente, ele não é pela dificuldade da mensuração, da identificação, né? Mas pode ter uma situação de um ativo intangível gerado internamente que ele possa se enquadrar como ativo intangível na contabilidade, sim. E aí tem que atender esses requisitos todos aí, de forma, todos, necessariamente todos, não só um. Aqui a gente dá exemplo de fase de pesquisa, de atividade de pesquisa. Atividade destinada à obtenção de um novo conhecimento, busca, avaliação e seleção final das aplicações de resultados de pesquisa ou outros conhecimentos, busca de alternativas para materiais, dispositivos, produtos, processos, sistemas ou serviços, formulação, projeto, avaliação e seleção final de alternativas possíveis para materiais, dispositivos. Bom, enfim, tem uma série, o CPC dá uma série de exemplos de pesquisa e desenvolvimento também. Na fase de desenvolvimento seria já o projeto, a construção e teste de protótipos, modelos de pré-produção ou utilização, projetos de ferramentas, gabaritos, moldes, matrizes e por aí vai os exemplos que ele dá de fase de desenvolvimento, tá? Agora foi o que o Paulo falou, a nuance o negócio é muito assim. Aqui a gente traz um exemplo que está lá também, não está no CPC, esse não, isso aqui foi um exemplo que a gente está dando, que é bem legal. Por exemplo, em 2016, a empresa iniciou um projeto de pesquisa para desenvolver um software. Iniciou um projeto de pesquisa. Em 2017, iniciou a fase de desenvolvimento, mas não consegue identificar se o ativo vai proporcionar ou não os benefícios futuros. Em 2018, a empresa demonstrou viabilidade técnica para concluir o projeto, mas não consegue mensurar se há mercado para tornar o produto economicamente viável. Em 2019, a empresa consegue demonstrar a viabilidade e conclui o projeto. Em 2020, começa a vender o software em larga escala. E aí vamos classificar em cada ano o que é, se é despesa, se é ativo intangível ou outra coisa. Então, ele diz aqui assim, em 2016, como a gente iniciou o projeto de pesquisa, é uma despesa, estamos na fase da pesquisa. Depois ele iniciou a fase de desenvolvimento, mas ele não consegue identificar. E não consegue ver se vai gerar benefício futuro. Então, continua sendo despesa. Mesmo que esteja na fase de desenvolvimento. Mas ele não atende a característica de ativo intangível. Entendeu? Em 2018, ele demonstrou viabilidade técnica, sim, para concluir, mas ele não sabe mensurar, não consegue mensurar se há mercado para tornar o produto economicamente viável. Então, a falta de viabilidade faz com que ele continue lançando como despesa os gastos incorridos nessa fase de desenvolvimento. Em 2019, ainda na fase de desenvolvimento, ele consegue demonstrar a viabilidade e conclui o projeto. Então, os gastos de 2019 serão considerados como ativo intangível, porque ele atingiu as condições operacionais pretendidas pela administração
e também a todos os requisitos para serem considerados ativo intangível. Em 2020, ele começa a vender o software em larga escala, aí já é DRE, a receita do software e os custos da venda do software. Ok? Só para dar um exemplo. Agora vamos falar de vida útil, né? Aqui a gente tem no ativo intangível, no bem intangível, a gente tem classificação de 2 tipos de vida útil. A vida útil definida, que você sabe quando ela vai parar de gerar benefício para você, e a vida útil indefinida. No caso da vida útil definida, a gente vai amortizar o bem, né? E vamos aplicar o teste de impairments também, de recuperabilidade, anualmente, quando houver indícios de perda de valor. No caso da indefinida, como eu não sei o tempo, ela é indefinida, eu não tenho como amortizar. A gente só vai aplicar o teste de impairment anualmente se houver indícios aí quando houver indício de perda de valor. Gabriel? No caso... Oi, Paulo, pode falar. Volta ao anterior, por favor. Pode ser esse mesmo, pode ser esse mesmo. Eu queria que você esclarecesse aí para a gente, quando você tem nas duas, vida útil indefinida, o recuperável, você coloca lá testar anualmente ou quando houver indícios de perda. Isso significa dizer que eu posso escolher a palavra ou, por exemplo, se eu ficar 5 anos sem ter indício de perda, eu não preciso fazer o teste anual? Eu estou falando da palavrinha ou. O ou é uma questão de escolha. Ou você faz de uma forma, ou você faz de outra. Eu quero saber se exatamente é isso que o CPC diz. Eu posso, então, deixar de testar, porque a vida útil indefinida, eu não tenho dúvida, entendeu? É que vai ser dos dois o primeiro. Eu não tenho a opção, por exemplo, o vida útil indefinida no final do ano, eu tenho que verificar. Se eu não tive nenhum indício durante o ano, eu vou ter que fazer o teste de impairment. Agora, eu só estou colocando para deixar bem claro para o público que, na realidade, eu entendo que deve ser dos dois o primeiro, e não o ou. O que você acha? O que o René acha? O primeiro... Então, eu entendo no CPC 04 que ele diz o seguinte, a gente tem que testar anualmente. Agora, se houver indício de perda antes de completar o ano, vamos dizer assim, né, antes de completar um ano do último teste, aí eu tenho que aplicar também. Isso é o que eu penso também. Eu concordo eu entendo isso, que o CPC diz isso, né? Mas se o CPC tiver escrito dessa forma aí, não está legal. Eu concordo com você plenamente. Ele está escrito dessa forma. É o que acontecer primeiro. Aí está escrito ou. Testar anualmente ou. O ou é o que eu estou falando, é uma escolha, é um garfo. É uma bifurcação. Eu posso optar por um caminho ou posso optar por outro. Isso. Quando tem ou é uma coisa ou outra. Você está querendo dizer assim, que se não houver indício de perda, eu não vou testar nunca. Né? Porque ele botou ou, né? Mas não é. Ele diz o seguinte, que tem que ser testado anualmente. Tá bom. Agora, ele podia dizer, no caso de perceber, de identificar indício de perda, antes do período anual, do período do teste, né? Do tempo do teste, pode-se aplicar outro teste, ou seja, pode ser menos que anual, menos que o ano, né? Não precisa esperar o ano. Se houver indício de perda, você aplica o teste a qualquer momento, independente de ter um ano ou não do teste. E um exemplo disso é, de repente, o governo muda uma regulação, como aconteceu antigamente com o telefone celular, que era analógico, passou para digital, com a própria televisão. O governo, se você tem uma fábrica de telefone, por exemplo, do software, do analógico, todo esse tipo de coisa, como aconteceu, isso é um exemplo real, e o governo muda a regulação, e se te dá um prazo pequeno, para você poder mudar também, entendeu? Então, aquela mudança, houve uma condição, como é que é a palavra? Um indício de perda que não precisou esperar um ano. Ou também ele pode te dar um prazo, como ele faz normalmente, toma vários anos, 2, 3, 4 anos. Aí vai fazer com que você teste anualmente primeiro, para depois fazer o indício de perda, que já é alguma coisa regulamentada. Pois é. E se tratando de software e de qualquer coisa vinculada à tecnologia, a obsolescência do bem, né, ela é uma obsolescência bem acelerada, né? Dependendo do tipo de negócio, hoje em dia, cada dia que passa, a obsolescência do software está mais acelerada ainda. Então, às vezes, o teste de recuperabilidade não pode esperar um ano, né? Às vezes aquilo ali já perdeu o valor de uso, o valor funcional do bem, a obsolescência funcional ocorreu antes de um ano. Basta aparecer um celular, por exemplo, basta aparecer um novo modelo que aquele ali já ficou obsoleto, já perdeu o valor dele de mercado.
Os softwares são assim também. Toda hora aparece um software, um aplicativo novo que vai resolver seu problema e você sai de um e entra no mais potente, né, mais funcional para você, e aquele outro vai perdendo valor, e ele perde muito rápido, né? Então, eu acho que o CPC ele até teria que ter uma nova revisão, porque a tendência desses softwares aí ficarem assim bem descartáveis, né? Uma coisa bem de uso por pouco tempo. Enfim, no caso aqui, a gente dá o exemplo do software, que tem uma vida útil definida, que pode ter uma vida útil definida, e a vida útil indefinida é a marca. Um exemplo de vida útil indefinida é a marca que você, mesmo adquirindo uma marca, você não sabe quanto tempo você vai levar para usufruir os benefícios dela, né? Extrair os benefícios dela. Mesmo sendo um ativo intangível, classificado na contabilidade como ativo intangível, ele não é amortizado, ele é por não ter tempo definido de vida útil, mas ele é testado de impairment, sei lá, o impairment anualmente ou quando houver indício de perda. Ainda falando sobre tempo de vida útil e amortização, existem, o CPC traz aqui para a gente, prevê 3 métodos. O linear, que eu acredito que seja mais utilizado, os métodos decrescentes, e o método das unidades produzidas ou receitas geradas, que está vinculado aí aos benefícios futuros, né? Para a gente identificar o benefício que aquele ativo intangível está gerando para a empresa. E quando começar a amortizar? Em que período a gente começa a amortizar? A amortização deve ser iniciada a partir do momento em que o ativo estiver disponível para uso, ou seja, quando se encontrar no local e nas condições necessárias para que possa funcionar da maneira pretendida pela administração. Renê, quer falar alguma coisa? Está quietinha? Não? Então, vou levar, hein? E quando cessa a amortização? Quando cessar a amortização? Liguei aqui atrasado, Gabriela. Liguei atrasado. Você quer falar alguma... Meu computador, meu microfone. Você quer falar alguma coisa sobre amortização? Porque você saca pra caramba de ativo imobilizado, depreciação. A essência da depreciação praticamente é a mesma essência da amortização, não é não? É ou não é? A essência é a mesma, né? E os métodos recomendados são os mesmos. Inclusive, no caso do imobilizado, pode-se usar outros métodos além desses 3. Esses 3 são os citados no CPC 27. Uhum. E o recomendado é o método das unidades produzidas, né, pelo uso. Uhum. Na impossibilidade dele, na dificuldade dele, se usa linha reta, né, que é o mais simples. Isso. Eu discordo totalmente dessa determinação do CPC, que também está na lei das ACIAs, de que a amortização começa quando está em condições de funcionar, pela pretensão da administração. Porque você pode levar, sei lá, 1 ano parado com a máquina lá pronta no local e você não tem condições porque não tem mercado. Será que, eu vou levar essa depreciação direto quando não tem produção de nada? Quer dizer, eu vou gerar um prejuízo pela depreciação, no caso do intangível, pela amortização, sem usar? A única justificativa para ser a partir, que eu vejo, né, para ser a partir de estar em condições de funcionar, é a obsolescência. Mas isso seria resolvido quando você faz o teste de impairment. Você reconhece a perda do valor do bem e é semelhante a uma amortização, no caso do imobilizado, a uma depreciação. É um valor só no ano, né? Mas é uma forma de você ajustar o valor dele. Então, eu discordo dessa recomendação, mas está na lei, está no CPC, está no CPC 27 também, mas eu acho que é indevido. Mas, Renê... O próprio CPC recomenda a depreciação pelo método do uso das unidades produzidas. Então, se você, no período, está parado, não está produzindo nada, a depreciação é 0. Está reconhecendo? Sim. Então, mas, Renê... na minha opinião, depreciar eu acho que... se está só à disposição. Eu acho que é justamente por isso que o CPC traz a possibilidade da amortização por unidades produzidas. Porque você pode ter situações em que você adquire o bem,
ou adquire o bem, mas não use naquele momento. Um software, você comprou o software, mas não está usando, só vai usar daqui a 5 meses, sei lá. Né? Então, você começa a amortizar quando ele começar a gerar o benefício da produção ou da receita que ele gera, alguma coisa assim. Mas, assim, eu me coloco no lugar do legislador, né, que ao emitir o pronunciamento contábil, porque imagina como é que a gente iria perceber ou fiscalizar ou identificar em que momento aquela empresa começou a usar o bem. A gente tem como registrar isso de alguma forma? Se você tiver como registrar, tudo bem. Mas se a gente não tem como registrar, ia ficar muito a cargo da empresa passar a amortizar na hora que ela quiser. Que aí, eu não sei se isso aí ficaria... Eu acho que ele deixa meio aberto por isso, e deixa disponível para uso, né? Quando o bem estiver disponível para uso, e passar a amortizar daquele momento. Mas eu acho que isso daí não... Como ele dá a possibilidade da gente amortizar de acordo com as unidades produzidas, se eu não estou utilizando, ele não está produzindo nada, ele não está gerando benefício nenhum, então eu não amortizo. Gabriel, eu penso... olha só, entrando nessa discussão aí que a gente tem que ir rápido por causa do tempo, eu concordo com o René, porque eu concordo com o René principalmente no seguinte: quando você aprova essa medida do CPC, ele está falando muito, a gente não pode esquecer, porque é de que ativo imobilizado e ativo intangível são duas coisas totalmente diferentes. Então, a gente tem que raciocinar, pode até fazer analogia, mas a gente tem que raciocinar no ativo intangível. E o ativo intangível, na realidade, eu concordo com o René, quando ele aceita em função da obsolescência, porque usando ou não usando, a tecnologia, ela evolve, entendeu? E está arriscado, e até mesmo que você já colocou, os prazos até que existem hoje a própria legislação fiscal, que dá 5 anos, isso é um chute, entendeu? Então, os prazos... eles dependem muito do avanço da tecnologia. Então, eu sou obrigado, sou levado a concordar em função do desenvolvimento da tecnologia tão rápido que a gente está falando realmente em obsolescência. Isso Sim. aí que pode levar, efetivamente. Uma outra consideração que você fez, que eu não compartilho dela, é a condição de fiscalização. Eu acho que o CPC, quando emite um pronunciamento, ele não está preocupado com fiscalização, ele está preocupado com a melhor técnica mundial acadêmica, entendeu? A responsabilidade ética, uma série de coisas, pela implementação, como a gente sabe que vai depender da intenção do administrador, da intenção da empresa, e também da avaliação, no caso de uma fiscalização, da própria avaliação dos órgãos reguladores, como você tem a CVM, o CRC, todo esse tipo de coisa, porque se eu estou fazendo uma amortização aí antes do prazo que o fiscal acha, cabe a mim explicar e defender como existe uma série de outras coisas na vida. Eu acho que o CPC, e outra coisa, que ele é feito também, a gente não pode perder de vista, que o CPC é traduzido no Brasil com base numa literatura mundial. Então, ele não foi feito sob o modelo para o Brasil. Sim. A gente só tem em português porque é uma definição máxima ao pé da letra, porque, do contrário, não haveria essa harmonização de práticas contábeis. Então, é claro que uma coisa ou outra, né? Você mesmo colocou um slide lá atrás de reavaliação e tudo, por quê? Nós não temos reavaliação no Brasil mais, mas é porque tem alguns países lá fora que tem ou pode ter. Então, ele dá uma roupagem acadêmica para a coisa. Só para não esticar muito, porque eu já estiquei, não, você tem razão. Fico preocupado com o tempo também. Então, vamos lá. Agora... tem 6 minutos aí para concluir. Tá. E depois ele diz o seguinte, quando cessar a amortização, desculpa, acho que é quando aqui. Quando cessar a amortização deve cessar na data em que o ativo é classificado como mantido para venda ou incluído em um grupo de ativos classificados mantidos para venda ou ainda na data em que ele é baixado, o que ocorrer primeiro, né? E se a gente, aqui o CPC também prevê a possibilidade de valor residual, se a empresa identificar que o intangível continue tendo valor pós-amortização, ele pode também lançar a mão aí de um valor residual para que a gente já entende perfeitamente como tratar isso. E no caso, como pode ser baixado o ativo intangível? Com a sua alienação
ou quando não são mais esperados os benefícios futuros, de alguma maneira, ele vai ser baixado e vai cessar a amortização. Finalizando aqui, vamos fazer um destaque aqui, que é ativo intangível é amortizável, mas nem todos os ativos intangíveis são amortizáveis. Então, ágil por expectativa de rentabilidade futura, eles são considerados bens intangíveis e não amortizáveis. Ativo intangível não disponível para uso, ativo intangível com vida útil indefinida, eles não são amortizados, mas são aplicados testes de impairment para eles, tá? E, bom, por fim, era o que a gente queria falar mesmo sobre o CPC 04, que é um CPC bem pesado, bem complexo. A gente sofre muito, o contador sofre muito querendo mensurar, porque a gente quer medir tudo, né? E eu lembro que Peter Drucker dizia, o que a gente não consegue medir, a gente não consegue gerenciar. E por isso a gente fica nesse sofrimento de querer achar uma forma de mensurar, de avaliar uma coisa que não se consegue avaliar, tá? E queria agradecer a oportunidade, mais uma vez, da BKR de estar aqui com vocês na Business School e dizer que eu estou à disposição para outros momentos aqui de discussão que são sempre muito bons e enriquecedores. Obrigada. Gabriela, eu queria saber, antes de você concluir, que a gente tem uns minutinhos, se o René tem algum comentário ou alguma pergunta para enriquecer aí a tua palestra. Não, eu queria só relembrar, né, aos ouvintes, aos participantes aí do webinar, que nós não encerramos aqui esse trabalho, né? Estamos à disposição, eu, a Gabriela, o Paulo, toda a equipe nossa. A Gabriela faz parte da nossa equipe, né? Há muito tempo, apesar de não formalmente, né, mas informalmente ela é uma colaboradora nossa. E estamos à disposição para discutir todos os assuntos. Nós vimos aqui, na prática, que é polêmico. Brigamos aqui, entre aspas, Paulo, Gabriela e eu, sobre alguns assuntos. O nome disso é debate. Muito mais. E vocês também vão entrar na briga. Qualquer dúvida, pode consultar. Nós vamos estudar junto e resolver chegar à melhor solução. Agradecer a atenção de todos. E dizer que eu estou muito satisfeito em ter participado, sempre é muito bom estar junto com a Gabriela, sempre aprendo mais, todos nós aprendemos mais, o Paulo com a discussão dele insistente é muito útil, realmente a gente estuda mais por provocação do Paulo, e só tivemos benefícios com esse encontro de hoje. Muito obrigado a todos. Bem, Gabriela, você quer complementar mais alguma coisa? Ou não, só então isso. Então tá bom. Gabriela, passa mais um slide, por favor. Oi? Tá, deixa eu só... Tá bom. Tá, ok, então agora a gente vai entrar na fase da prova. E, Antônio, você passa a prova e você lê a prova, ou o que é que eu faço? Posso fazer, Paulo, sem problema. Então tá bom, obrigado, viu? Então, pessoal, vai ter o link para acessar a prova. Vocês receberam também. Vou compartilhar aqui agora, então. E vamos começar a fazer a leitura da prova. Ok. Lembrar que tem que colocar o e-mail para vocês receberem a prova e ela ser reconhecida pelo sistema. Vou começar... Um momento só, por favor. Vamos liberar aqui a prova. E eu já vou fazer a leitura. Tá, está liberada a prova. Então, primeira questão. Ser não monetário, não possuir substância física, ser identificável, ser controlável e gerar benefícios futuros são características de A. Investimentos avaliados pelo método de equivalência patrimonial. B. Ativo intangível.
C, provisão para contingências. Ou, opção D, ativo diferido. Vamos passar para a segunda questão. A segunda questão é: assinale abaixo a alternativa que não atende às características de reconhecimento como ativo intangível. A, capacidade de gerar benefícios futuros. B, ser identificável e controlável. Alternativa C, resultar de direitos legais e contratuais. E alternativa D, ser monetário e possuir substância física. Vamos passar para a terceira questão. Ela foi até comentada durante o webinar. Terceira questão. Na atual pandemia, várias empresas e governos do mundo desenvolveram esforços para fabricar uma vacina cujos resultados iniciais se mostraram frutíferos. Os gastos relacionados a estes resultados iniciais devem ser classificados como A, ativo intangível, B, imobilizado, terceiro, C, despesa DRE e opção D, despesa pré-operacional ativo. Vamos passar para a quarta questão. Assinale abaixo a afirmativa correta. Um ativo intangível com vida útil indefinida. A, deve ser amortizado durante o período de sua vida útil. B, deve ser depreciado à razão de 20% ao ano, conforme prevê a legislação fiscal. C, não deve ser amortizado, mas sim testado por impairment. D, deve ser reavaliado anualmente. Pessoal, ainda tem mais um minuto para vocês concluírem a prova. Lembrando que aqueles que não atingirem 3/4 de acertos, ou seja, 75%, terão uma segunda chance a seguir. É importante também não esquecer de clicar no enviar e colocar também o endereço de e-mail. E-mail corporativo. Normalmente, o pessoal da Lopes Machado, e-mail corporativo, não é e-mail particular. Restando agora os últimos 20 segundos. O tempo está finalizando. E acabou o tempo para essa primeira rodada. Vamos agora apresentar o resultado dessa prova. Vamos fazer a leitura aqui das respostas corretas. Primeira questão. Ser monetário, não possuir substância física, ser identificado, ser controlável e gerar benefícios futuros são características de ativo intangível. 100% de participantes acertou. Segunda questão. Assinalar abaixo a alternativa que não atende às características de reconhecimentos como ativo intangível. A resposta correta era a alternativa D, ser monetário e possuir substância física. 87% das pessoas acertaram. A terceira questão. Na atual pandemia, várias empresas e governos do mundo desenvolveram esforços para fabricar uma vacina cujos resultados iniciais mostraram frutíferos. Então, os gastos relacionados a esses resultados iniciais devem ser classificados como alternativa correta C, despesa lançar na DRE. E, finalmente, a última questão. Assinalar abaixo a afirmativa correta. O ativo
intangível com vida útil indefinida, alternativa correta C, não deve ser amortizado, mas sim testado por impairment. Vamos agora mais uma rodada, uma segunda oportunidade. Vocês podem clicar utilizando o mesmo link. No momento está sendo liberado. Temos agora 4 minutos. Dessa vez não vou fazer a leitura da prova, não, para deixar as pessoas respondendo. Passar só aqui aos pouquinhos. Está liberado e o tempo está correndo, tá, pessoal? Temos ainda 2 minutos. Pessoal, podendo, nós colocamos aí, vocês recebem a prova de volta e tem um link, vocês também receberam pelo WhatsApp. Gostaríamos que vocês, se possível, fizessem a avaliação do evento. Fiquem à vontade para criticar o que tem que ser criticado, sugerir novos temas, enfim, a avaliação de todos é importante. O link está aí na prova, tá? Temos os últimos 40 segundos. Dez segundos para o nosso tempo terminar. E o tempo está esgotado. Vamos, então, encerrar. Antes de encerrar, Antônio, volta a palavra para mim depois, tá? Por favor. Sim, claro. Não, encerrei a prova só. Então, nós vamos passar aqui rapidamente. Primeira questão, 100% de acertos. Segunda questão, chegamos aos 93,5%. Na terceira questão, 90% de acertos. E, finalmente, na quarta questão, 90% de acertos também. Ok. Paulo, a palavra está com você, então. Fique à vontade. Obrigado a todos. Ok. Já estou ao vivo, tá? Pessoal, muito obrigado pela participação de vocês. Espero que realmente o tema de hoje
como os anteriores, tenham contribuído efetivamente, não só para o lado intelectual e acadêmico de vocês, mas também para a atividade profissional, que é realmente uma das principais preocupações nossas para o grupo, né? Eu quero agradecer também os convidados, tá? A participação dos convidados, que para a gente é muito importante, é muito interessante. Inclusive, a gente vai até analisar a possibilidade de outros eventos futuros para abrir mais para o público. E, por enquanto, está sendo só o pessoal recomendado, mas para abrir mais para o público também. E nós gostaríamos sempre de colocar nós atingimos o nosso 14º evento do total de 16. Então, faltam 2. Na semana que vem está previsto o CPC 47, que é receita de contrato com o cliente. A gente vai ter também uma outra ilustre convidada, palestrante, como foi hoje a Gabriela. A gente vai ter outra amiga, essa é de Brasília, e o nome dela é Estela. A Estela vai falar, então, sobre a parte do CPC 47, e eu devo também ficar como mediador. E depois do CPC 47, a gente só tem um último, que vai ser o CPC 48, eu digo nesse rol dos CPCs que obtiveram a pontuação de educação continuada junto ao Conselho Regional e Federal de Contabilidade. Muito obrigado a todos vocês. Eu não sei, Jaqueline, quer dar alguma última palavra? Eu não estou vendo a Jaqueline. A Jaqueline, ela precisou se ausentar, Paulo. Precisou se ausentar. Então, é tudo de bom para todos. Tenham um excelente dia. Eu aproveito também, como não poderia deixar de fazer, agradecer toda a nossa equipe, né? Agradecer os palestrantes, Gabriela, a convidada que veio como convidada, também o Renê, já está com a gente, já é nosso sócio de consultoria, está com a gente há muito tempo, e também o pessoal de suporte, o Antônio Carlos, né? O Amorim parece que ele está fora, que ele vai submeter a um outro procedimento. Está de férias. Ele está de férias, ele está fora, o Amorim. E também a Jaqueline, Cláudia, será que eu esqueci alguém? Eu acho que não, né? Então O Pool. O Pool também, o Pool de Informática, né, que é suporte para a gente, para preparar todo o material. Obrigado, Antônio. Então, muito obrigado a todos vocês, e a gente está conseguindo, então, cumprir dentro do melhor esforço possível nosso. A gente se dedica muito para poder fazer essas apresentações para vocês, entendeu? E aceitamos realmente de todos vocês sugestões. Espero que vejam a ficha de avaliação, é muito importante fazer avaliação, e aceitamos sugestões para próximos webinar, entendeu? O Renê está ansioso realmente para que vocês apresentem um outro tema aí para a gente discutir aqui, de repente num outro modelo, num tipo um pouco parecido com o de hoje, um modelo mais dinâmico, modelo de debate. O objetivo principal do debate realmente é engrandecer e trazer crítica na cabeça das pessoas e fazer as pessoas refletirem. Não só o pessoal do público, mas a gente também, tá? Nós aqui que estamos fazendo as palestras. Muito obrigado a todos vocês, um ótimo dia e um bom trabalho. Gabriela e Renê, vocês podem